Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que bom encontrar você aqui para o nosso vídeo desse sabadão. Chega deixando o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, comentando, compartilhando, porque é tempo de folia, mas é tempo de fazer contas também. O Vasco já investiu 120 milhões de reais nessa janela, e eu vou explicar como e por que chegou nesse número. Claro que você vai dizer assim, Azevedo, mas, pô, tá gastando errado, fulano não vale. É uma outra discussão. Mas dizer que não há investimento, aí há um erro de avaliação. Curtiu? Comenta, compartilha, manda para geral e, claro, se inscreve no nosso canal. Vamos lá, são pouco mais de 30 dias que o Alexandre Matos está à frente do futebol do Vasco, mas nos últimos 25 são pelo menos 11 jogadores novos no Vasco da Gama ou velhos conhecidos. Vou te explicar. Vamos lá. Vitor Luiz, Keiler vieram sem custos para o Vasco. O jogador Paulo Henrique foi comprado junto ao Atlético Mineiro. O Rojas, empréstimo pago junto ao River Plate. João Vitor compra junto ao Benfica. Galdames veio sem custos do Genoa. Esforça, já vou botar ele nessa jogada, você vai entender daqui a pouquinho, compra junto ao News Old Boys. Matheus Carvalho, o Cocão, compra junto ao Náutico. Praxedes, empréstimo junto ao Bragantino. O David veio no empréstimo sem custos. E o Adson comprado junto ao Nantes. Bom, esses 11 jogadores adquiridos para essa temporada em 25 dias totalizaram quase 100 milhões de reais. Números que nós trouxemos ontem na nossa live, quem acompanhou. Só que o Vasco contabiliza de forma correta as taxas de transferências que têm que ser pagas, as comissões, né? E, obviamente, já estou colocando aí os pagamentos aos clubes. Então, o total hoje do investimento do Vasco é de 120 milhões. Mas aí você vai dizer assim, Azevedo, o Vasco não está desembolsando isso agora. Claro, nenhum clube compra cash. Eu vou pagar dia 30 de março, um pouquinho mais à frente, vou pagar em 2 parcelas. O Flamengo comprou o De La Cruz à vista. Será que já pagou? Ou vai pagar daqui a 30 dias? É um prazo. Então, eu quero dizer para você o seguinte, torcedor, 120 milhões já estão comprometidos do orçamento. Pô, então ferrou, Azevedo, porque são 270 milhões do aporte, vão sobrar só 150, não dá para fazer nada. Espera aí, torcedor. As receitas do Vasco não se restringem a esse aporte que a 777 tem que fazer. Mas patrocínio de camisa, sócio-torcedor, bilheteria, direito de transmissão, tudo isso engloba as receitas do clube, por exemplo, para tocar o dia a dia. Falei e repito nessa semana aqui, no vídeo que fiz, as receitas do campeonato estadual vão ultrapassar 18 milhões de reais. Só no ano passado, quando o Vasco assinou com um streaming, que foi o Acazé TV, ele teve um faturamento de 9 milhões de reais. Hoje o Vasco tem 4 contratos, ou 3, se vocês englobarem ou juntarem, Organização Globo, porque é com a Acazé TV, SBT, Sport TV e Premier. Em alguns desses contratos, o Vasco tem participação nos patrocinadores das transmissões. Então, assim, é um modelo diferente que o Vasco encontrou para arrecadar mais do que foi proposto a ele no contrato via Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. O Vasco buscou alternativas. Mas aí você vai dizer assim, Azevedo, tá bom, você falou em receitas, mas o patrocinador master do Vasco saiu. Sim, e o Vasco está negociando. Repito a informação que eu tenho. Eu não vou ser papagaio de outros. É que eu tenho. O Vasco rescindiu com a Pixibet, que pagava 22 milhões de reais ao Vasco. Foi ao mercado, teve a proposta da Sport da Sorte por 45 milhões. A Estrela Bet veio, bancou essa proposta e colocou um aditivo que poderia chegar por performance a 55 milhões de reais. O Vasco foi à Sport da Sorte, que não cobriu, e iria fechar com a Estrela Bet. Por alguns problemas, dentre eles a questão de uma lei estadual que conflita com uma lei federal, a Estrela Bet não pode patrocinar o Vasco. Então, o Vasco foi e voltou ao mercado. E nessa volta ao mercado, não está conseguindo esse valor inicial, mas com aditivos. E vem conversando com muitas empresas, todas do ramo de bet, porque elas estão realmente com mais recursos.
Então, torcedor, o que eu quero dizer para você? O Vasco está buscando valorizar ainda mais a sua camisa e ter efetivamente o valor que ele entende para essa temporada, que não tem a visibilidade que terá nas próximas. Porque essa a gente sabe que está estadual, Copa do Brasil e brasileiro. A grande visibilidade é o Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma. Se nós tivéssemos uma Sul-Americana, numa Libertadores, era um outro nível de negociação, até pelo nosso tamanho. Falando em Copa do Brasil, o Vasco vai estrear dia 27, lá no Hercílio Luz, em Santa Catarina, diante do Marcílio Dias. Jogo único com a vantagem do empate para o Vasco, que é o visitante. Empatou ou ganhou, o Vasco avança. Se perder, está eliminado de forma vexatória na primeira fase. O vencedor pega Água Santa ou Jacuipense no Rio de Janeiro, jogo único, e aí não tem vantagem do empate. A vantagem é o Vasco jogar em casa com o seu torcedor. Falei do Esforça e repito para você a informação que eu tenho, torcedor. O acordo já está firmado entre os clubes, tá? Até anotei aqui para não esquecer. Mas faltam ainda o que? Exames, assinatura do próprio Esforça, que só se dará depois dos exames, e o visto de trabalho, porque ele é um argentino. Amanhã tem Brasil e Argentina pré-olímpico, lá na Venezuela. Acabou o pré-olímpico, ele vem para o Rio de Janeiro junto com o seu empresário, para fazer os exames médicos, dar entrada na papelada, uma vez aprovado no visto, e assinar um contrato com o Vasco da Gama. Mas entre News Old Boys e Vasco, tá tudo certo. E aí contabiliza aí 5 milhões de dólares nessa operação. Ele é tido como uma joia na Argentina e muito bem elogiado. Para fechar, Paulinho fez a cirurgia ontem, vai ter alta hoje, e aí começa o seu trabalho de recuperação. A cirurgia correu super bem, né, inclusive informado pelo Departamento de Comunicação do Vasco, e agora não tem jeito, é o tempo, não dá para acelerar. Numa cirurgia como essa, repito, conversei com alguns especialistas, dentre eles, Dr. Cláudio De Luca, especialista em joelho, que já trabalhou inclusive no Vasco, e ele pode voltar bem até 8 meses, mas vai depender da recuperação dele. Claro que uma fisioterapia dele, Paulinho, atleta profissional, com o departamento à sua disposição, médico, fisioterápico, trabalha em 2, 3 turnos, todos os dias, é diferente de uma recuperação minha, sua, qualquer um de nós que vai a um fisioterapeuta 1, 2 vezes, 3, 4, 5 por semana, mas em um turno. Então isso tudo acelera o processo. Então a tendência, se tudo correr bem, é ele voltar em outubro. Vamos torcer, vamos aguardar que ele volte firme e forte, o Jair também que vai operar da mesma forma. Fechado? Torcedor, muito obrigado pelo seu carinho. Quem é membro do canal, um recado. Eu iria fazer uma live hoje à noite, transferir para amanhã à tarde, tá? Então amanhã, 3h30 da tarde, eu conto com a sua audiência para a gente bater um papo aqui, Cruz Maltinos, Almirantes e Trem-Bala, uma live só entre nós. E muito obrigado pelo carinho de sempre, nas nossas lives estão explodindo de audiência e participação. Muito obrigado, um grande abraço, bom sábado e até amanhã.